Amém aí, então? Ok? Ah, meu Deus, desculpa, eu tava discursando, né? Pra Tudo sob Vanessa controle. saber que Deus vai mostrar claramente, não vai dar assim nenhuma dúvida, né? Nenhuma dúvida. Amém. Deus, ele nos cerca o tempo todo, né? Tem uma doutrina, não sei se é panteísta, que fala, né, que eles acreditam que tudo é Deus, né? Nós não cremos nisso, né? É evidente que nós não cremos que tudo é Deus, mas nós cremos que nós podemos ver Deus em tudo, né? Nos mínimos detalhes da nossa vida, né? Na natureza, através dos nossos filhos, das crianças e o próprio vento, enfim, o tempo todo Deus ele nos cerca, ele comunica com a gente o tempo todo, né? Para aqueles que são mais sensíveis, a gente pode sim pode ver Deus agindo em todas as coisas, né? Melhor dizendo, né? Onipresente, onisciente e onipotente. Ele é realmente onipresente, né? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E quando a gente é sensível, ele está o tempo todo comunicando com a gente. Eu já falei em outras oportunidades, né, que eu amo muito. Eu até hoje não descobri como é que mesmo no modo avião o telefone toca. Eu não descobri ainda, eu vou ter que descobrir. Deus, ele fala muito comigo por sinais, né? Eu amo sinais, então Deus já sabe disso. E ele fala muito comigo por sinais. Ele me cerca o tempo todo com sinais, né? E eu sou extremamente grato a Deus, né? Por esse carinho, né? Esse mimo dele, né? Eu não precisava fazer isso, né? Mas talvez ele sabe como agradar cada um de nós, né? Então talvez por isso ele me cerque com tantos sinais, né? Ao longo do dia, não tem um dia da semana, não tem um dia que ele não me dê sinais, que ele não fale comigo. Não só dessa forma, né? Mas essa é uma delas que ele fala muito comigo. Amém, queridos? Sejam muito bem-vindos mais uma vez, né? Obrigado, Mateus, Vanessa, por estarem, né, oferecendo a casa de vocês, né? Que não é de vocês, né? Eu pregava lá em Canelinha no sábado à noite e eu estava falando sobre isso, né? Que embora nós possamos ceder um carro, uma casa ou qualquer coisa que Deus tenha nos dado para que a obra de Deus possa ser feita, é sempre bom lembrar, né, que tudo pertence a Ele, né? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Salmo de número 24 diz, né, do Senhor é a terra, o mundo e todos os que nele habitam. Então, na verdade, tudo pertence a Deus. E para aqueles que já seguem a Jesus há mais tempo, sabem que tudo pertence a Deus pela criação, porque tudo foi criado por Ele e para Ele, e tudo pertence a Deus pela redenção, né? Enquanto estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados, Deus criou um plano que foi enviar o seu Filho único, Jesus, aqui na Terra, para nos resgatar da maldição do pecado, né? Então Jesus, quando Ele morreu por nós lá na cruz, Ele nos comprou com o seu sangue. Então, a gente sempre explica, né, que nós pertencemos a Deus pela criação, tudo foi criado por Ele, e pertencemos a Deus pela redenção, né? Jesus nos comprou novamente com o seu sangue. Então, podemos dizer que nós somos dupla possessão de Deus, né? Pertencemos a Ele, e não só nós, mas tudo o que existe no mundo, né? Pela criação e pela redenção. Então, é sempre bom lembrar que, embora a gente ofereça algumas coisas nossas, né, para que a obra de Deus seja feita, ainda assim aquilo que é nosso, na verdade, não é nosso, né? Eu sempre costumo dizer que o meu carro é de Deus, a minha casa é de Deus, a minha esposa pertence a Deus, os meus filhos são herança do Senhor, tudo é dele, né? Tudo pertence a Ele. Mas felizes aqueles que, entendendo isso claramente ou não entendendo claramente, colocam à disposição aquilo que Deus nos dá, né? Porque nós vamos ser abençoados por isso, né? O que você fez por nós, né? Aquele presente que a gente ganhou, né? E em comemoração ao aniversário da minha esposa, para nós tem muito valor isso, né? Isso tem muito valor, né? Então, da mesma forma, quando a gente oferece algo para Deus,
eu tenho certeza que ele também fica feliz. Né? Ele fica feliz por saber que nós, seus filhos, estamos oferecendo aquilo que ele nos deu para cuidar à disposição dele, à disposição do reino dele. Né? Então, que bom. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé, vamos começar esse tempo com uma oração. Vou convidar a minha esposa para estar orando nesse momento, né? Agradecendo a Deus por mais esse momento. E depois, na sequência, eu vou estar passando para a irmã Leia, né? Que vai estar repartindo conosco aí uma palavra de abertura. Amém. Nossa viuvinha do coração. Senhor, em nome de Jesus, nos levantamos diante de Ti, Senhor. Nos colocamos, Senhor, no nosso coração, Senhor, quebrantado, Senhor, diante do Senhor, para que o Senhor possa, ó Deus, mover, mexer, Senhor, curar, sarar, Senhor, nosso coração, nossa alma, ministrar, ensinar, Senhor, dirigir cada passo nosso. Nós nos colocamos aqui essa noite como igreja do Senhor, como servos, como amigos Teus, Senhor, como Teus irmãos, como Teus filhos, para ouvir, Senhor, a mensagem que o Senhor tem para nós essa noite. Que o Senhor possa, Deus, receber esse tempo, esse lugar, Senhor, e continuar abençoando, Senhor, a vida dessa família, Senhor, cada pessoa que mora nesse lugar aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe da vida deles, prosperando em todas as áreas, assim como o Senhor fez em Obed-Edom. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor receba a nossa adoração que vai ser feita aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Então, peraí, deixa eu pegar aqui. Mateus. Não, tá bom, se quiser sentar, até. Mateus. Prontinho. Prontinho. Semana toda Benjamin tá no posto, né? Semana toda treinando. Amém. Hoje eu estava ouvindo a ministração, daí quando eu cheguei aqui, o pastor falou, eu me lembrei do que não estava postando o carro também. Aí eu disse assim, para Deus, se for para falar, amém, né? Se não for, amém também. E tudo que nós conversamos no carro, e que foi falando aqui, pastor, até pedi para a Ânica, até tinha esquecido o versículo, se ele procura lá para mim. Lá em Mateus 12, pode ser Mateus 12 do... Já vi óculos, imagina. Mateus 12, 30. Amém? Aqui fala sobre a acusação contra Jesus. Vamos começar lá do 12 e 22, que é melhor, né? Depois disso, levaram um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se expulsou demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-los? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmias serão perdoados aos homens, mas a blasfêmias contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo
não será perdoado, nem nesta era e nem na que há de vir. Considerem uma árvore boa dá frutos bons, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Por uma árvore é conhecida por seu fruto, raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer essas coisas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Amém? Esses últimos 2 trechinhos aqui, né? Que a boca fala que o coração está cheio e as nossas palavras, né? Vai ter a nossa consequência, né? Esses 2 trechinhos que... Consequência e poder, né? Nós estávamos conversando no carro e eu, né, hoje à tarde eu estava meditando na palavra. Quando a gente está, né, com o nosso coração cheio de amor, cheio de gratidão, vai sair sempre palavras, né, palavras boas, palavras de incentivo, palavras de ânimo, né, palavras de vitória, palavras de conquista. Para quem está do nosso lado, na nossa família, onde quer que a gente vá, vai ter palavras boas. E quando a gente está com o nosso coração cheio de coisa ruim, pensando coisas negativas, né, pensando que não vai dar certo, pensando que lá na frente não vai dar certo, pensando que a minha casa... Hoje à tarde eu estava pensando numa coisa lá em casa e depois eu ouvi essa palavra. E eu disse, não, Jesus é para mim. E a gente tem que nos posicionar diante de Deus e diante das pessoas também. O que nós estamos falando? Né? O que a gente está pensando? O que a gente está mostrando para as outras pessoas? O que nós somos para as outras pessoas? Né? Porque aqui é muito fácil a gente ficar falando para quem, né, já nos conhece, né, mas quem nos conhece no dia a dia, que é a nossa família, né, aonde que a gente está, quando a gente vai para casa, quando a gente está no trabalho, quem nos conhece é lá. E é lá que a gente vai fazer a diferença, é lá que vai sair as palavras. Né? Eu lá no Pai, as minhas palavras. Na minha casa, o meu filho, as minhas palavras. Né? Então, a nossa atitude é dentro de casa, a nossa atitude é o nosso trabalho. O que a gente está falando? Né? É fácil, né? E eu estava meditando, dizendo, é fácil a gente cultuar Deus, louvar, né? Ir para casa cheia. E quando a gente chega em casa, a gente fala essas coisas que a gente ouviu lá, que a gente foi profetizar sobre a gente, né? Foi orado por nós, a gente agradeceu. Como é que a gente chega em casa? Qual é a luz, qual é a paz que a gente traz para as pessoas que estão em casa? É a paz de Jesus ou é a paz do mundo? Né? É muito fácil, a gente, que nem eu, final de semana passada eu estava lá com o Darlan, trabalhando lá. Eu estava ouvindo música do mundo lá. Mas assim, ó, glória a Deus que sempre vinha alguém, né, conversando com a gente sobre Jesus. Veio aquela psicóloga, depois veio o pastor Maclaudes e a Niceia, a gente ficou horas e horas aí conversando com eles. E daí a nossa mente, ia dizer para o Darlan, mãe, e a gente está todo o tempo, né, pensando para não perder o foco. Porque senão essas músicas do mundo vai entrar na nossa mente. Né? Então se a gente não se posicionar, porque a gente, né, Cátia, nós podemos cair. A gente cai, porque a gente é ser humano. E se a gente não está focado no que é de Deus, a gente vai cair. Né? E eu já estava com a ministração, o que a boca fala, do que o coração está cheio. O nosso coração tem que estar cheio de temor. E aqui, ó, no último vai falar, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Né? As nossas palavras, as nossas atitudes. Né? Então é no dia a dia, é aonde que a gente trabalha, aonde que a gente vai. A gente tem que levar o amor do Senhor, o brilho de Jesus e dizer, ó, lá vai um servo de Jesus, ó, lá vai uma filha de Jesus. E não dizer assim, eu não sabia que tu era crente. Porque qual é a nossa atitude? Né? Porque muitos não querem dizer que eu não sou crente, mas crente é todo aquele que crê em Deus. Né? Porque alguns não querem que dizem crente. Mas eu digo que eu sou crente porque eu creio em Deus.
Eu creio no Senhor dos Senhores, aquele que me tirou da onde eu estava. E ainda tem muito mais para fazer na minha vida, porque eu sou carne ainda, né? Mas todo dia a gente tem que, né, se prostrar diante dos pés do Senhor. E uma coisa que a Cátia falou aqui quando estava vindo no carro, que ela faz a oração ajoelhada. Quanto tempo faz que eu não faço mais as minhas orações ajoelhadas? Eu faço as minhas orações na cama ou sentada no sofá. Quando eu faço mais na cama do que no sofá, porque se eu estou no sofá, o Darlan vem e fica falando comigo, daí não dá. Então eu faço mais na cama. Ou lá no pai, né, enquanto eu estou sozinha. Mas assim, aí ela falando isso, meu... E ela falando, tu viu que eu estava meio distraída uma hora, né? E eu pensando, meu Deus, quanto tempo, Senhor, que eu não faço as minhas orações ajoelhadas. E o que a gente é? Não adianta eu estar aqui, né? Mas Deus me conhece. Ele sabe o que eu O que sou. a Leia tá falando aconteceu tudo essa semana. Ele Certo? sabe o que eu sou. Deus Ele falando sabe. de novo, né? Porque ali que tu falou sobre tudo que é puro, honesto, né? E também que a gente vai prestar conta de cada palavra que a gente falar, né? E uma cliente falou sobre isso. Nós comecei a terça-feira do trabalho conversando sobre isso lá na minha salinha com ela. Né? Sobre que a gente tem que cuidar com o que a gente fala. E ela não é crente, ela é cristã, né? Ela segue Jesus na maneira dela entender, né? Mas crente não. E ela estava falando, né? Que ela cuida com o que ela fala porque ela sabe que são sementes, né? As palavras. E elas têm poder. Ela usou essa expressão para mim. As palavras têm poder, né? Então a gente tem que cuidar com o que a gente fala. Meu pai sempre falou isso pra mim. As palavras têm poder, cuidado. As palavras têm poder. Pra minha bocuda, né? Quando eu era criança. Aí ele me puxava. E agora eu tava falando do... Não é de ajoelhar, o que tu falou no final. Tirou Que tu Que o que está no teu coração? a boca fala que o coração está cheio, ou que serão absolvidos e o pastor falava que serão condenados. Não. E eu estava falando para cá porque eu não me ajoelhava. Faz quanto tempo que eu não me ajoelhava antes? Não, é outra coisa, mas depois eu lembro. O que eu queria falar sobre isso, como Deus... E ele mostra, né? Ele fala. Eu falo muito em ajoelhar porque hoje eu entrego as minhas coisas, antes eu não fazia isso, né? Deu um probleminha, eu corro lá pro meu quartinho lá, joelho no chão em oração. Eu não consigo ir lá pedir, clamar por uma coisa que está acontecendo naquele momento que eu preciso para não fazer coisa errada. Eu tenho que botar o joelho no chão. Vai vir na sabedoria. É um conjunto. É joelho no chão, oração e jejum. Às vezes estou lá no meio da cozinha, dá um problema lá dentro, entre eles, com o pessoal, porque está tendo uns levantes. Lá dentro eu abro meu jejum. E aí assim que eu posso sair, eu vou lá e ajoelho lá dentro do meu quarto. Eu abro meu jejum no meio do atendimento, eu abro meu jejum no meio do que eu estou cozinhando, eu abro porque eu preciso, porque é a forma que eu entro em intimidade e que vem o que eu preciso. E o joelho no chão eu preciso dele. E se eu estou na cama deitada, que eu estou vendo o Vinícius, que o final eu tenho que fazer, eu me ajoelho na cama. Se está frio, entendeu? Mas eu me ajoelho na cama, eu me prostro. Se eu estou deitada, eu fico esperando e eu me ajoelho na cama. Se eu estou em pé, eu me ajoelho no chão. Se eu estou na cozinha, que eu estou sozinha, eu me ajoelho na cozinha. E ela falando no carro e eu falando, né? É que às vezes depende, me usou pra, tipo, pra te lembrar que tu não te ajoelha. Isso, que eu não me ajoelho mais. E quando eu trabalhava lá no Casal de Idoso, lá na Noninha lá, todo dia eu ia para casa ao meio-dia. Daí eu fazia um momento de louvor, né, de adoração, de joelho no chão. Meu Deus. Ah, lembrei. Eu me lembro que eu comentei também essa semana sobre se ajoelhar, né? Que os filhos fazem que os pais, né? Eles seguem o exemplo, né? Não Aprende adianta mais dizer que pra vivenciam Anne, do ora que pela falam. tua vida, mas ela tem que ver, né? Tô orando, né? E eu me lembro que a Anne ia pra frente do culto ainda, e conversei com a cliente sobre isso também essa semana, Lei. Que ela foi pra frente do culto e se prostrava. E daí ela deitava, por quê? Porque ela viu o pai e a mãe fazendo. Principalmente meu marido. Mas tem um livro. Ela ia fala disso. nós tínhamos um quarto que era só um quarto de oração mesmo, que era o quarto de hóspede, né? Aí virou quarto de oração, com dizeres bíblicos, com mapa de Nova Delhi, para nós interceder pela cada bairro, cada cidade. Com a lista do nome de todo mundo que a gente conhecia lá, para orar pelas pessoas. E os livros, era um quarto de oração, uma almofadinha no chão.
E aí a Anne chegava no culto, ela ficava meio sozinha com a mãe, o que ela fazia? Ia lá pra frente do altar e se prostrava. Inclusive o apóstolo pegou o microfone e disse assim, ó, sabe por que as crianças estavam fazendo isso aqui na frente? Porque elas estão imitando o que elas veem dentro de casa. Aí o pastor Luiz Carlos tinha certeza que nós orávamos dentro de casa, porque via a Anne ajoelhada e prostrada, que prostrar é se deitar totalmente assim, no chão. Ajoelhar significa adorar, né? A palavra adorar no hebraico tem 3 significados, né, pai? No hebraico, né? Que é adorar, prostrar-se e beijar. Beijar pé e mão. Então, quando a gente beija pé e mão de alguém, estamos adorando. Quando a gente se ajoelha diante de alguém, adorando. E quando a gente deita totalmente assim, prostrado com a cara no chão, é adoração. Por isso tem gente que beija pé e mão de algumas coisas e dizem, eu não adoro. Tá adorando, tá adorando. A gente tem que cuidar, né? E ela prostrava, né? Porque o Cristo prostrava, então ela aprendeu a se prostrar, aprendeu a ajoelhar, né? Agora a gente não tem mais quartinho de oração, Levi não sabe, né, pai? O que é ajoelhar, o que é prostrar. Temos que ensinar com o exemplo e não falando, né? É que daí eles veem. É, um puxão de orelha pra nós aqui também, né? Não é só pra ti, não. Pastora, existe um livro que é uma poesia. E essa poesia se transformou num livro. As crianças aprendem que vivenciam. É bem esse tema, né? Eu até comprei para minha cunhada quando ela ia ter neném, né? Para lembrar que o que ela fizer, ele vai gravar mais do que o que ela falar. Mas toda a vida. Porque até hoje eu faço bolo, eu faço assim para tirar o bolo, ó. E eu lembro da minha mãe toda vez que eu tiro o bolo para botar na forma. Toda vez. É loucura. Porque tu E lembra minha mãe dela tá ali fazendo. viva, porque eu via ela fazer assim, então eu faço todo final de semana eu faço bolo, e eu vou lá e tiro assim, e ainda fico fazendo assim, ó. Tipo, aquilo me traz uma satisfação, uma coisa legal, e me remete pra lá, e é o que eu via. Ela não fala pra mim, deixa que tirar o bolo assim, ó. Então é pequenos detalhes que é isso. É o teu exemplo, né? Mais do que falar, fazer. Jesus disse, o filho faz o que viu o pai fazendo. Então, assim como Jesus só fazia aquilo que ele via o pai fazendo, nossos filhos é a mesma coisa. É por exemplo, né? E quem está ao nosso redor, se a gente quer mostrar, né? A gente, claro, a gente está o tempo todo ensinando por palavras, né? Os professores ensinam por palavras. A gente está aqui, a Leia acabou de compartilhar uma palavra, eu daqui a pouco vou compartilhar uma palavra, mas o que realmente transforma é o exemplo, né? Então, o exemplo arrasta, né? Se aquilo que a gente ensina, a gente, no mínimo, se esforçar para viver, o nosso discurso perde toda a força, né? Então, que Deus nos ajude. Amém? Vamos ficar de pé, querido.